Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Silvestre na área e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre hidrografia na Europa. A questão é a seguinte: uma comparação entre as redes de transporte do Brasil e dos países europeus mostram prontamente a importância que as hidrovias têm para esses últimos. As hidrovias transportam maior volume de cargas a baixo custo. Por isso, muitos centros urbanos e polos industriais se desenvolveram ao longo dos rios. Considera-se como a mais importante hidrovia europeia ocidental a que aproveita o Vale do... E aí temos as alternativas. Letra A, Tejo. Letra B, Reno. Letra C, Tâmisa. Letra D, Loire. E letra E, Elba. As hidrovias na Europa são muito importantes, pessoal. Elas integram todos os países aí, justamente com o comércio internacional. Elas acabam fazendo aí, servindo de lazer, muitas navegações de turismo acabam passando por ali. E devido a essas características, os rios passam a ter uma importância muito grande lá. Mas, obviamente, existe um mais importante que os outros. Será o Elba? O rio Elba tem 1.165 quilômetros de extensão e ele drena uma superfície de 89.500 km². Ele nasce na Cordilheira dos Sudetos, na fronteira entre a Polônia e a República Tcheca. E o seu curso inicial atravessa a região tcheca da Boêmia, em direção sudoeste, para tomar depois a orientação definitiva para o noroeste. Após uma breve passagem entre os contrafortes orientais dos Montes Metálicos, entra no estado alemão da Saxônia. E depois de atravessar a grande planície setentrional germânica, o Elba acaba desembocando no Mar do Norte, nas proximidades de Cuxhaven. Na Alemanha, o rio Elba encontra-se ligado por meio de uma rede de canais. Elas são importantes vias para o escoamento de exportações para o rio Reno e para o Mar Báltico também. A bacia hidrográfica do Elba abrange algumas das mais ricas regiões agrícolas e industriais da Alemanha. E ao longo do seu percurso, o rio atravessa algumas das mais importantes cidades alemãs, como Dresden, Magdeburgo, Wittenberg e Hamburgo. Essas últimas localizadas a cerca de 115 quilômetros da desembocadura do rio Elba. Elas são algumas das cidades portuárias também aí do continente europeu. Porém, o rio Elba não é o mais importante. Temos mais importantes aí, a gente vai ver em seguida. Para começar, vamos olhar nesse mapa, pessoal. Um rio que fica somente num país, ele vai ter importância continental? Acho que não, né, pessoal? O rio Loire, então, ele é um rio francês de 1.012 quilômetros, o que torna aí o rio mais longo da França. Ele tem sua nascente no departamento de Ardèche e sua bacia hidrográfica tem cerca de 117.000 km². Ela ocupa mais de 1/5 do território francês. O Loire desemboca no Oceano Atlântico, no departamento de Loire-Atlantique, através de um estuário. Apesar de grande, o Loire não tem tanta importância continental, uma vez que suas águas banham somente a França. Tá, então seria o rio Tâmisa? Não. O rio Tâmisa é um curso de água no sul da Inglaterra. Ele acaba banhando aí as cidades de Oxford e Londres e deságua no Mar do Norte. Uma vez que ele está no Reino Unido, gente, ele não vai ter assim tanta importância continental, já que ele está lá no cantinho da Europa, numa ilhazinha sossegada lá, então acaba não tendo tanta assim importância. Esse rio também, gente, foi chamado de Rio Fedorento em 1858, devido ao parlamento britânico não conseguir realizar a sessão devido ao mau cheiro. Então imagine como que era a poluição naquela época. Atualmente esse rio foi despoluído e ele é o principal cartão postal de Londres, por onde é atravessado pela Tower Bridge. Tá, então seria o rio Tejo o mais importante da Europa? Não. O rio Tejo é o rio mais extenso da Península Ibérica. A sua bacia hidrográfica é a terceira mais extensa da península, atrás somente do rio Douro e do rio Ebro. Ele nasce na Espanha, nos arredores de Madrid, onde é conhecido como rio Tajo, a 1.593 metros de altitude na Serra de Albarracín. E após um percurso de cerca de 1.007 quilômetros, ele deságua no Oceano Atlântico, formando um estuário na cidade de Lisboa, em Portugal. A sua bacia hidrográfica é de 80.600 km². Desses, 55.000 estão na Espanha e outros 25.000 estão em Portugal. E então ela é a segunda mais importante da Península Ibérica, somente depois do rio Ebro. Mas se ela já é o segundo mais importante da península, a gente não pode dizer que ela é o principal da Europa, concorda? Então qual seria? Seria então o rio Reno o rio mais importante da Europa? Sim, o rio Reno ele banha 4 países. E na sua foz está o porto mais importante da Europa, que é o porto de Roterdã, nos Países Baixos. E ele acaba fazendo um complexo hidroviário muito importante com o rio Danúbio e acaba cortando e chegando lá no Mar Negro.
Toda essa rota comercial acaba ligando a Europa, o continente europeu, de norte a sul. Por isso ela é chamada aí da bacia hidrográfica e do rio mais importante da Europa, o Rio Reno. Então, a hidrovia mais importante da Europa Ocidental, aquela que aproveita o vale do Rio Reno, pessoal, certo? Como nós temos ali, então, marcado a letra B, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essa questão, aprendam bastante, estudem para passar no vestibular aí, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, hein, pessoal? Tchau, tchau!